A história dessa região é marcada por profundas transformações. Durante séculos, a área conhecida como Palestina foi o lar de diversas comunidades, tanto árabes quanto judaicas. Para os judeus, essa terra é sagrada e histórica, pois foi onde existiram antigos reinos que floresceram aproximadamente entre os séculos 10 e 6 a.C., consolidando sua identidade ancestral. Já para os árabes, que hoje formam a maioria da população local, a presença na região se fortaleceu a partir do século 7 d.C., quando se estabeleceram e desenvolveram comunidades que deram origem à rica cultura local. No início do século 20, com o crescimento do sentimento nacionalista entre os judeus, impulsionado pelas perseguições históricas e agravado pelos horrores do Holocausto, o movimento sionista ganhou força e passou a defender a criação de um lar nacional para os judeus. Em 1947, a Organização das Nações Unidas, ONU, que administrava a região sob o mandato britânico, propôs um plano de partição para a Palestina. Esse plano visava dividir o território em 2 estados independentes, um para os judeus e outro para os árabes, justamente porque a Palestina já era a terra historicamente habitada e disputada por ambos os grupos. Criar um novo país em outro território não levaria em conta as raízes profundas e a identidade construída por essas comunidades ao longo dos séculos. No dia 14 de maio de 1948, foi declarado o Estado de Israel. Essa decisão foi recebida com rejeição pela população árabe local e pelos países vizinhos, desencadeando conflitos que perduram até hoje e moldando as complexas relações na região. A faixa de Gaza, com cerca de 360 km² e aproximadamente 2 milhões de habitantes, enfrenta enormes desafios devido aos bloqueios impostos por Israel e Egito. Para se ter uma ideia do quão compacta e densa essa região é, podemos compará-la a Curitiba, capital do Paraná, que ocupa cerca de 430 km² e possui uma população próxima de 2 milhões de habitantes. Assim como em grandes capitais brasileiras, Gaza lida com desafios relacionados à infraestrutura, ao transporte e aos serviços públicos, problemas que são agravados pelas restrições impostas pelos bloqueios e pelo contexto de conflito. Esses bloqueios foram estabelecidos, principalmente, por questões de segurança. Israel, por exemplo, justifica essas medidas para impedir o contrabando de armas e evitar ataques de grupos militantes que operam na região. O Egito, por sua vez, adota restrições semelhantes, influenciado por suas próprias preocupações de segurança e políticas regionais. Essas medidas, entretanto, têm um impacto profundo na vida dos moradores de Gaza. A restrição na entrada e saída de pessoas e produtos dificulta o acesso a bens essenciais como água potável, eletricidade, assistência médica e educação, agravando a crise humanitária na região.